Vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, vocês acharam difícil o tema de ontem? Ácidos carboxílicos? Não. Não, Super foi fácil. facinho, né? Uhum. Ótimo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ésteres, ok? Última função orgânica oxigenada. Olha só. Os ésteres, eles vão surgir a partir de uma reação de esterificação. Essa reação de esterificação, ela se dá entre um ácido carboxílico e um álcool, ok? Sempre vai formar éster e água. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos o ácido propanóico. Então, a gente precisa do conhecimento que nós vimos ontem, certo? Ácido propanóico. Ácido já te remete que na molécula você tem quem? A carboxila, ok? E a cadeia carbônica vai apresentar quantos átomos de carbono? No caso do etanol, mas do propanóico, 5, né? Nós estamos na primeira parte da nossa reação. A gente vai montar a reação. Estou falando a respeito do ácido propanóico. Do ácido, então, é 3. Isso. Então, H3C, CH2, C dupla O, OH. Mais etanol. Quem é o etanol? 2 átomos de carbono, certo? Isso. E aí nós temos a presença da hidroxila. O que vai acontecer aqui? Olha só. Esta hidroxila vai reagir com este hidrogênio. Okay? Então, vai ser eliminado nesse processo uma molécula de quê? 2 hidrogênios e um oxigênio forma qual molécula? De água. De água. Então, um dos produtos formados é a água. Okay? Mais o composto orgânico. Então, olha só, vou apagar aqui. Ó. Então, a água foi eliminada no processo. O que sobrou? Sobrou esse composto orgânico aqui. Este carbono aqui está louquinho para completar o octeto dele. E esse oxigênio também. Então, o que eles vão fazer? Vão se ligar, não é? Vão se ligar através de uma ligação covalente. Ok? Então, como é que fica o nosso composto? Vai ficar assim, ó. H3C, CH2. Diga, querida. A Gabi tá querendo entrar. Ela pediu para você aceitar. Também tem gente na minha sala. Sim. Ok, gente, só um minutinho. Pronto. Obrigada por me avisarem. Então, olha só. Como é que fica o nosso composto? Então, a gente vai copiar a parte que veio do ácido. E a gente vai emendar aqui a parte que veio. Olha, eu coloquei só. A parte que veio do álcool, ok? Então, esse daqui seria o nosso éster, ok? Difícil? Não. Mais um exemplo. Ácido metanóico e álcool isopropílico. Quem é o ácido metanóico? Mete o prefixo para? 1. 1. Então, seria isso aqui. Okay? Então, esse é o ácido metanóico. Quem é o álcool isopropílico? Aqui nós temos uma nomenclatura usual. Quem é o álcool isopropílico? Como? É na extremidade. Na extremidade, isopropílico, iso, está indicando o quê? Que a hidroxila, que é o álcool, está ligada em qual carbono? No do meio de 3 carbonos. No do meio, exatamente. Então, olha só, vou colocar até assim, ó, para facilitar
Eu li errado. Ok? Então, ó, no carbono do meio, então, a gente coloca a hidroxila, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? A hidroxila da carboxila vai ser eliminada juntamente com o hidrogênio do álcool, ok? Formando quem? Qual produto? H2O. Pro, qual que é o nome H2O. dessa reação que você tinha falado? É reação o quê? Esterificação. Esterificação, Ah, ok? ok. Então, olha só. Aqui nós teremos a eliminação dessa hidroxila e aqui a eliminação deste hidrogênio. Então, teremos um elétron sobrando aqui no carbono e outro elétron sobrando aqui no oxigênio. Ambos estão loucos para completarem o octeto novamente. Então, eles farão uma ligação covalente, ok? Então, como será o produto orgânico formado? Será desta forma. Tudo bem? Difícil? Não. Gente, super fácil, né? Então, olha só. Agora, eu quero que vocês abram a segunda lista. Abram a segunda lista que eu acabei de mandar no grupo de vocês. Eu quero que vocês tentem fazer o exercício número 1, ok? Que é justamente sobre reações de esterificação. Então, eu te dei a nomenclatura do ácido e a nomenclatura do álcool. Você vai montar as reações, ok? Vou dar 5 minutos para vocês. Lembrando que esse assunto vai cair na prova da próxima semana. Pro, são quantas perguntas sua prova? 10. Nossa. 10 perguntas. É. Mas o assunto é fácil, né? Super Uhum. tranquilo. Pro, Só tem gente estudar que direitinho que vai dar tudo certo. Acabei de liberar aqui. Beleza. Giovana Luz acho que nem entrou, pro. Agir? É. Mas para mim não está aparecendo ninguém no lobby. É. 2 minutos restantes.
Professora, no ácido benzoico, tipo, Benzoico. o grupo funcional do ácido, ele pode estar em qualquer um dos carbonos do benzeno, né? O grupo funcional, você vai colocá-lo para fora do anel benzênico. Não tem como você montar uma carboxila dentro do anel aromático. Então, você puxa o grupo para fora. Bom? É porque ele não pode estar entre dois carbonos, né? Ele tem que estar numa extremidade, né? Isso. Obrigado. De nada. Todo mundo terminou? A gente pode? Ô, professora, Diga, querida. pergunta. A senhora vai postar a aula de ontem? E eu postei? Não, ainda não. Mas eu posso postar. Vou baixar ela e mando para vocês. Tá bom, obrigada. Vou deixar aqui daqui a pouquinho, eu já baixo as duas e já mando pro WhatsApp de vocês. Pronto, a gente pode? Sim? Pode. Então, vamos lá. Então, o exercício número 1. Então, nós temos na letra A, ácido etanóico e metanol. Então, o ácido etanóico é de prefixo para 2, ok? E aí a gente coloca, então, a carboxila, mais metanol, né, de prefixo para 1, e aí nós temos a hidroxila aqui, ok? O que vai acontecer aqui? Eliminação da molécula de água. Então, vai embora essa hidroxila junto com esse hidrogênio aqui, certo? Quando esse processo ocorre, nós temos, então, a junção desse carbono com esse oxigênio, e nós teremos, então, formação de água mais H3C, C dupla O, CH3. Certo? Chegaram nesse resultado? Peraí, deixa eu ver. Sim. Sim, muito bem. Letra B. Na letra B, nós temos ácido 2-metil-butanóico. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Ok? Então, ácido 2-metil-butanóico. Mais. Aí nós temos o etanol. Então, CH2, CH3. Aqui vai haver a eliminação dessa hidroxila e deste hidrogênio, certo? Formando o quê? Qual produto? H2O. Isso, formando água. Então, nós teremos H2O mais o composto orgânico, que será H3C, CH2, CH, CH3, C dupla O, CH2, CH3. Certo? Chegaram nesse resultado? Sim. Muito bem. Facinho, né, gente? Não é facinho? Uhum. Não é? Letra C. Na letra C, nós temos ácido propanóico e hidroxibenzeno. Então, ácido propanóico, H3C, CH2, C dupla O, OH. Mas, quem é o hidroxibenzeno? Eu já esqueci. É quando a gente tá falando de fenol, não é? Muito bem. Então, HO, e aí nós temos o anel aromático, ok? Então, nesse processo,
Essa hidroxila é eliminada e esse hidrogênio é eliminado, formando o quê? Água. Formando água. Isso aí. Então, primeiro produto é a água. Depois existe a união do carbono com o oxigênio. Então, nós teremos a seguinte estrutura: H3C, CH2, C dupla O, O e o anel aromático. Tudo bem? Chegaram neste composto? Sim. Sim? Sim. Muito bem. Letra D. Na letra D nós temos ácido benzoico e etanol. Então, ácido benzoico, como nós acabamos de comentar, nós teremos que puxar um carbono para fora do anel aromático, ok? E colocarmos, então, a carboxila, ok? Mais etanol. Então, 2 átomos de carbono, e aí nós temos a hidroxila ligada aí. Então, nesse processo de esterificação, essa hidroxila é eliminada e este hidrogênio. Então, nós temos um elétron sobrando no carbono, outro elétron sobrando no oxigênio, que farão uma ligação covalente simples, ok? Para completarem seus respectivos octetos. E aí, nós teremos como produtos, qual o primeiro produto formado? A água. Água, muito bem. Mais, então nós teremos aí O, CH2, CH3. Certo? Todo mundo chegou nesse resultado? Sim. Sim? Muito bem. Perfeito. Então, agora vamos à nomenclatura dos ésteres. Tá? Como é que a gente dá nome para éster? É o seguinte, gente. Bastante atenção agora, tá? Para nomearmos o éster, nós vamos, primeiro, determinar qual parte da estrutura do éster veio do ácido e qual parte veio do álcool, ok? Como a gente sabe, o álcool não tem a presença da carbonila, certo? Não tem que ser dupla O. Então, a gente já conclui que essa parte veio do ácido, ok? E essa parte aqui veio do álcool, ok? Nós precisaremos do nome de origem do ácido, ok? Então, olha só, qual foi o ácido que deu origem para esse éster? Aqui, o que está faltando para essa parte da estrutura retornar a ser um ácido? O que está faltando? É uma hidroxila, não é isso? Sim. Sim. Então, qual seria a nomenclatura desse ácido? Seria ácido, Etanol. 2 átomos de carbono, etanóico. Seria o ácido etanóico. Foi o ácido etanóico que deu origem para esse éster. Quando a gente vai dar nome para o éster, a gente faz o seguinte: a gente joga fora a palavrinha ácido, ok? E nós vamos trocar a terminação ico por ato. Então, vai ficar assim: etanoato, acrescenta a preposição de, e aí a gente vai olhar para a parte da estrutura que pertence ao álcool como se fosse uma ramificação. Então, se eu fosse observar esse grupo orgânico aqui, ó, como ramificação, qual seria o nome dele? Etílico. Como é que você dá nome para ramificação? Etil, Termina em il, né? Isso. Etil. E você vai acrescentar ao final do nome A. Ok? Então, fica etanoato de etila. Ok? Então, é importante saber o nome do ácido, saber como dar nome para o ácido. Mais um exemplo. Então, nós temos aqui outro éster. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos determinar qual parte foi originada do ácido. Foi essa aqui, ok? Que tem a presença da carbonila. Qual foi o ácido que deu origem para
para este éster. Se fosse para nós nomearmos, olha, qual seria o nome? Seria ácido 2-metil pro 2-metil propanoico, né? Isso, propanoico, certo? O que a gente faz quando vai dar nome para o éster? A gente joga fora a palavrinha ácido e a terminação ico. E como é que fica? A gente substitui o ico por ato. Então fica propanoato, acrescenta a preposição de, e agora olha para a outra parte da estrutura, a parte que veio do álcool, como se fosse um radical. Quem seria? o fenol. Não, senhor. Pro, fica Como da benzila? terminação. É benzila? Não, gente. Fenil. Como que é o Fenila. como é o anel aromático com ramificação, crianças? Fenil. Qual é o nome dele como ramificação? Que? Não é fenil? Fenil ou fenila, né? Então, fenil, acrescento A no final. Então, fica 2-metil propanoato de fenila, ok? Agora, olha só, vamos novamente para a lista. Exercício 2 da listinha. O exercício 2 é para vocês nomearem os ésteres que vocês formaram no exercício número 1. Ok? É para dar nome para os ésteres formados no exercício número 1. 3 minutinhos. Meu Deus, Pro, peraí, eu tô anotando ainda a explicação. Professora, como é que fica o nome de um ácido que vem de um anel aromático? Ele fica benzoico? Tira o ico, acrescenta o ato. Como é que fica? Quando você Sim, tira não, o mas ico e o certo pro ácido é benzoico mesmo? benzoico. Ah, ok, então. Pronto, terminaram? Podemos?
Pronto? Beleza. Pro, você tinha falado que, no caso, pegar o nome do álcool e tudo mais, mas os que têm anel aromático são fenóis, então eu posso colocar, tipo, na explicação aqui, que pode ser tanto álcool quanto fenol? Como é que é? Repete, que eu não entendi. Que na explicação você falou que pega o nome do álcool e tudo mais, também que acontece a esterilização. Você olha para a estrutura que pertence ao álcool como se fosse um radical, Então, sim, uma ramificação, certo? No sim, caso do mas anel tem alguns. aromático, o nome dele como ramificação é fenil ou fenila. Não tem nada a ver com fenol. Certo? Sim, mas o anel aromático com OH, ele é um fenol, certo? Certo. E é um fenol, verdade. Então eu posso colocar na explicação que isso vale para álcools e fenóis. É, porque tem hidroxila, composto hidroxilado, né? Ok, então, beleza. Bom, pessoal, vamos à correção. Muito bem, então nós temos aqui, na letra A, nós temos aqui, essa parte veio do ácido, o nome seria ácido etanóico. Retiramos o ico, jogamos fora o ácido, como é que fica? Falem para mim. Etanoato, pro. Isso. Etanoato de. Agora, qual seria o nome dessa estrutura aqui como radical? Metil. Metila. Isso, metila, perfeito. Isso. Ok, etanoato de metila. Letra B. Na letra B, esta parte pertence ao ácido, e era o ácido 2-metil-butanóico, certo? Então, a gente joga fora a palavrinha ácido, tira o ico e acrescenta o ato. Como é que fica essa parte da nomenclatura? 2-metilbutanoato. 2-metil-buta... Eita, canetinha. Tá querendo escrever, peraí, gente. Problemas técnicos. Vou escrever na parte de baixo aqui. Butanoato de... Qual seria o nome dessa estrutura aqui como ramificação? Etila. Etila. Etila, perfeito. Então, 2-metilbutanoato de etila. O próximo, então nós temos aqui essa parte da estrutura, seria o ácido propanóico. Retiramos o ácido, retiramos o ico e acrescentamos ato. Então, fica? Propanoato. Propanoato de... Qual seria o nome do... Isso aí, perfeito. Fenila. Mais um último. Esse daqui é o ácido benzoico. Jogamos fora o ácido, jogamos fora o ico e acrescentamos o ato. Então, fica? Benzenoato. Não. Não. Hã? Tá benzendo quem? O nome é benzoico. Ó, benzoico. Eu jogo fora o ico, acrescento o ato. Como é que fica? Ah, benzoato. Isso. Benzoato de... Quem seria esse? Etila. Etila. Certo, gente? Super fácil, né? Tudo bem? Muito bem, criança. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades, né, dos ésteres. O que vocês acham? Polar ou apolar?
que vocês Polar. acham? Olha só, apresenta dois oxigênios, né? Então, vai apresentar que tipo de estrutura? Polar. Polar, ok? Polar. Porém, vocês percebam que ele apresenta estrutura, né, de carbono e hidrogênio de ambos os lados, ok? Então, o que a gente pode concluir com isso? Que quanto maior for a cadeia carbônica, o que pode acontecer com essa polaridade? Se nós aumentarmos a cadeia carbônica, o que vai acontecer com a polaridade? Será que ela aumenta ou ela diminui? Diminui, Pro? Só a Gabriela? O que vai acontecer, pessoas? Pensem. Diminui, porque vai aumentar a parte que é apolar. Perfeito. É isso mesmo, ok? Então, quanto maior a cadeia carbônica, a gente já viu que carbono e hidrogênio, a tendência deles é serem apolares. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor a polaridade do éster, tá? Em relação à força, qual é a força que une uma molécula de éter a outra molécula de éter? Pontes de hidrogênio, Pro? Não sei. Pontos de hidrogênio? Vamos analisar uma molécula de éster. Ou é de polo de Tem polo? como? Por quê, Gabriela? Ai, porque eu lembro que você havia dito que... eu não lembro, mas eu acho que é uma dessas duas. Em quais ocasiões nós temos pontes de hidrogênio? Qual é o oxigênio ligado? Eita. Como? Qual Oxigênio é o ligado a quê? Oxigênio ligado a hidrogênio, o que mais? Flúor. Flúor e hidrogênio. Isso, então oxigênio ligado a hidrogênio, hidrogênio ligado a flúor e hidrogênio ligado a nitrogênio, nós teremos pontes de hidrogênio. Se não for um desses três casos, as forças que unem as moléculas serão de polo, certo? No caso do éster, a gente tem a presença de hidrogênio ligado a oxigênio? Não. Não temos. Então, aqui, a força que vai unir uma molécula de éter a outra molécula de éter é de polo. De polo. Ok? Como é uma molécula polar, nós podemos dizer que é solúvel em água? Sim ou não? Sim. Sim, é solúvel em água, tá? Porém, se a gente comparar o éster com ácido carboxílico ou com álcool de massa mais ou menos, né? Ou seja, a mesma quantidade de carbonos, por exemplo. O que vocês acham em relação à solubilidade? Ele vai ser menos, as forças dele são mais fracas do que a do ácido carboxílico. E em relação ao álcool, se fosse para a gente colocar aí numa escala crescente de ordem de solubilidade, como ficaria a solubilidade do éster em relação a um álcool e em relação ao ácido carboxílico de mesma quantidade de carbonos? Acho que viria primeiro o ácido, depois o éster e... Crescente, hein? Ordem crescente. De solubilidade, Pro? Solubilidade em água. Qual seria o menos solúvel, depois desse qual o outro, depois qual o outro? Qual seria o mais? Então, me dizem. O ácido? Tô falando ordem crescente. Crescente é do menos solúvel para o mais solúvel. É o éster, o álcool e depois o ácido. O éster. Por quê? Porque o éster ele vai fazer interações do tipo de polo, certo? Ok? Depois o álcool, então o éster teria menor solubilidade do que o álcool e teria menor solubilidade do que o ácido. Agora a pergunta, esse daqui faz ponte de hidrogênio, esse também faz ponte de hidrogênio. Por que, então, que o álcool é menos solúvel do que o ácido carboxílico?
O ácido faz intracelular também, né? Opa, muito bem, Fabrício. Muito bem, ok? Ontem nós comentamos que o ácido carboxílico, ele não faz somente interações de hidrogênio entre as moléculas do ácido, mas ele faz intra, ou seja, dentro da própria molécula, certo? Então, isso confere a ele maior capacidade de solubilidade, ok? Então, o éster, ele vai ser menos solúvel que o álcool, que vai ser menos solúvel do que o ácido carboxílico, ok? Agora aqui, em relação à temperatura de ebulição. Em relação à temperatura de ebulição, olha só, nessa tabelinha nós temos um álcool, um ácido e um éster. A gente percebe também que o que a gente acabou de discutir, as forças intermoleculares vão influenciar também no ponto de ebulição da substância, né? Então, quanto mais intensas as forças que unem uma molécula a outra, maior vai ser o ponto de ebulição da substância, ok? Então, a gente já pode concluir aqui que quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição da substância. É isso que essa tabela está mostrando para nós, ok? Ó, então, você tem aqui, ó, as forças intermoleculares ligadas aí ao ponto de ebulição. Percebam, ele está trabalhando com substâncias que apresentam a mesma massa, ok? Já na segunda tabela, o que está acontecendo aqui? Olha, aqui nós temos apenas ésteres. Na primeira tabela, ele estava comparando compostos que apresentam funções orgânicas diferentes. Aqui não. Aqui são somente ésteres. O que a gente percebe analisando essa tabela? O número de carbonos da cadeia. Exato. Então, estamos aumentando a cadeia carbônica, também estamos aumentando o quê? A massa molar, certo? E o que está acontecendo com a temperatura de ebulição? Tá subindo. Está subindo. Ok? Então, quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser a temperatura de ebulição do éster. Certo, pessoas? Tudo bem? Sim. Ok? Alguma dúvida? Outra pergunta. Quanto maior também a cadeia carbônica, menos solúvel ele vai ser, não é? Sim, por quê? Porque se você aumentar a cadeia carbônica, o que acontece com a polaridade? Ela diminui. Ele é polar, certo? Ele é polar. Mas se você aumenta a cadeia carbônica, você está aumentando a parte apolar da molécula. Então, ele acaba não tendo afinidade com a água, certo? Diminui a solubilidade. Bom, agora eu quero que diga, querido. Tem como um composto ter mais de um grupo éster? Se tem como? Tem? Tem sim. Aquele assunto que eu falei para você ontem. Na Aí a química gente- orgânica é possível sim. Mas aí a gente ia colocar como o di no, sei lá, o di, penta, enfim, na nomenclatura, se tivesse mais de um grupo éster. Então, Fabrício, é o seguinte, para o ensino médio, a gente não trabalha com esse tipo de composto, tá? Porque quando a gente começa a misturar as funções, você já cai numa parte mais complexa da química, que entra mais para a parte de farmácia, entendeu? Tá? Então, Entendi. para o ensino médio, a gente não trabalha com esse tipo de molécula, ok? O que é cobrado de você? Você pode, sim, ter uma molécula, isso pode cair no seu vestibular, é dessa forma que é cobrado em vestibulares e Enem. Você tem uma molécula com várias funções, você pode ter mais de um grupo, como a gente viu ontem, tinha grupo com teve moléculas que a gente fez correção no exercício ontem, que tinha mais de um grupo cetona, por exemplo. Então, você pode sim ter vários grupos. O que você precisa saber é identificar quando existe a mistura das funções, ok? Se houver mistura mas você tem que saber identificar. É isso que os vestibulares e o Enem cobra de você, entendeu? Tá? Entendi. Porque quando nós temos, quando a gente vai para essa situação, a gente já está num grau superior, ok? Não é o grau para o ensino médio, tá? Você já precisa de outros conhecimentos para você conseguir nomear, ok? Beleza. Agora, pessoas, para nós encerrarmos a nossa aula sobre os ésteres, eu quero que vocês façam o exercício número 3.
No exercício número 3, nós temos nomenclatura e precisamos montar a estrutura, ok? Então, nós temos lá metanoato de etila. Eu vou fazer a letra A, ok? Metanoato de etila. Essa primeira parte do nome veio de qual parte? Do ácido. Do ácido. A outra coisa que é cobrado também, por exemplo, o exercício pode te dar o nome do éster e te pedir qual é. Isso é muito comum, tá? Qual foi o ácido e o álcool que deram origem para o éster. Isso pode acontecer, tá? Aliás, isso é muito comum. Tá? Então, por exemplo, o metanoato de etila. Metanoato de etila, qual foi o ácido e qual foi o álcool que deu origem para esse éster? Metanoato, eu tiro o ato, acrescento o ico. Como é que fica o nome do ácido? Ácido metanóico. Metanóico, né? Então, seria o... Eita, produziu. Ah, tá. Esse aqui, ok? Mas, aí nós temos etila. Eu tiro o A, fica etil, e eu acrescento quem é o etil? E a hidroxila, ok? Então, isso você precisa saber fazer, tá? Precisa saber fazer qual foi o ácido, qual foi o álcool que deu origem para o éster. Ele Tá? é meio que o caminho Agora, na inverso. montanha, gente. Repete, Pedro. Ele é meio que o caminho inverso. Não entendi, querido, tá cortando. Ele é o caminho inverso, então. Isso, você é obrigado a saber o caminho inverso, tá? É muito comum, tá? Uhum. Então, o metanoato de etila. Quem seria o metanoato? C dupla O, H, certo? Só tem um átomo de carbono. O, esse daqui já pertence ao álcool, e aí eu coloco CH2, CH3. Ok? Esse seria o metanoato de metila, ok? Vou dar 2 minutos para vocês fazerem da letra B à letra E, rapidinho. Pronto? Pronto. Vamos lá, então. Letra B, propanoato de isopropila. Então, propanoato, eu tiro o ato, coloco o ico, fica propanóico, certo? Ok? Então, olha só. CH3, CH2, C, dupla O. Então, essa seria a parte que veio do ácido. Esse oxigênio veio de quem? Do álcool. E aí eu acrescento quem? O isopropil. Tudo bem? Sim. Ok? Então, nós temos aí o ácido que deu origem foi o ácido propanóico, e quem deu origem para o álcool foi o 2-propanol, certo? Ou propan 2-ol. Estou apagando.
Letra C, etanoato de terquibutila. Então, etanoato de terquibutila, então nós temos H3C, C dupla O, O. E aí, fazemos, então, o terquibutil. Opa, fazendo aqui. Aí nós temos o terquibutil. Se eu perguntasse qual foi o ácido e qual foi o álcool que deu origem para esse éster, o que vocês me diriam? Você tá na C, né, professora? Como? Você tá na C? Estou na C. Tá, então é ácido etanóico. Ácido etanóico. E o terquibutil é o álcool. Certo. Qual o nome do álcool? Propanol. Não. Não é propanol, não. É o metanol. Né? Como? Ó, É ele o tem. terquibutil. Ó, olha aqui para a estrutura, olha para essa parte da estrutura. Imagina que aqui você tem uma hidroxila e aqui você tem uma ramificação. Como é que fica a nomenclatura? Ah, tá. Ele é próprio, mas ele é um metil, né? Tem um metil no segundo carbono. Como é que fica? Nomenclatura oficial? É terquibutílico? 2-metil propanol. Ah, não, tá. 2-metil, 2-propan, 2-propanol ou propan-2-ol, certo? Tudo bem? Sim. Então, seria o ácido etanóico e o 2-metil-propan-2-ol, ok? O álcool que deu origem. Na letra B, nós temos o benzoato de etila. Benzoato, já sei que veio do ácido benzoico, certo? Então, nós temos o anel aromático C dupla O. Então, essa seria a parte que veio do ácido. E aí, temos a parte que veio do álcool, ok? Então, qual foi o ácido que deu origem? Ácido O ácido benzoico e o etanol. perfeito, ok? Ácido benzoico e etanol, muito bem. E agora a letra E e o último exercício. Então, nós temos 2-metil-pentanoato de sequibutila. Como é que eu monto essa estrutura? É o ácido 2-metilpentanoico e o butandoizol. Ai, vai me faltar espaço aqui. Vou colocar em cima, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, aqui, oxigênio. E aí, o que é um sequibutilo? É o butandoizol. Então, olha só, quer dizer que a ligação está sendo feita com carbono secundário, certo? Ok? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Ok? Esse seria o sequibutilo. Então, qual foi o ácido que deu origem? Qual foi o álcool? A professora, ali é como um metil, eu coloquei como se fosse tudo em linha reta. O quê? O Eu que é coloquei como metil? aquele CH3 ali em cima. Você está falando da parte do sequibutila? Aham. Sim, porque não, isso aqui não é um metil, faz parte da cadeia, é porque a ligação da hidroxila seria com o carbono secundário. Então é Que é butandoizol sequibutilo. mesmo. Sim, butandoizol, exatamente. Certo? Butandoizol e ácido 2-metil Pentanoico. pentanoico. Tudo bem, gente? Tudo bem, Tudo bem. Esther? Sim. Alguma dúvida? Entrou. Não. Não?
Muito bem, crianças. Então, olha só, este é o assunto que vai cair na prova, tá? Façam a primeira lista que eu postei lá no grupo da sala de vocês, tá bom? E aí eu vou fazer a correção e vou postar lá no Class, tá? Ou jogo no grupo de vocês também. Ok? Então, é isso que vai cair. São funções orgânicas oxigenadas. Então, desde álcoois até ésteres, ok? É o que vai cair na prova de vocês. Tá bom? Ok. Ok? Então. Qualquer dúvida, me contatem pelo WhatsApp, tá bom? E aí a gente vai tirando, ok? Ok. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Bom restante de dia para vocês. E a gente se vê, então, na próxima semana, tá bom? Tchau, Pro. Tchau, meus amores. Tchau, Fiquem com Pro. Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, querida.